Desisto, vai demorar 2 anos. Vou começar por aqui mesmo. Se travar, a gente resolve depois. Então, boa noite, gente. Ítalo, tá escutando? Positivo. A Clara vai começar aí, gente. E aí eu vou só complementando. Beleza. O nosso plano de aula vai ser baseado em modelagem matemática. A gente escolheu o tema de juros compostos ou matemática financeira, que vai englobar bastante coisa. O nosso projeto basicamente vai ser uma feira de empreendedorismo. Comunidade escolar a gente colocou a instituição mesmo, o IFBA. Os autores são Ana Clara Borges e Ítalo Samuel. Vai ser ministrado para o primeiro ano do ensino médio. A carga horária a gente colocou de 320 minutos. Área de conhecimento matemática. O tema vai ser uma feira de empreendedorismo, componente curricular. A gente colocou o código mesmo da disciplina e a gente não vai utilizar livro didático nesse caso. Bom, o objetivo geral é colocar em prática o ensino da matemática financeira por meio da modelagem matemática, incentivando os alunos no desenvolvimento de um projeto de empreendedorismo. Os objetivos específicos vai ser basicamente utilizar o conhecimento matemático em educação financeira para o desenvolvimento do projeto, conciliando a aprendizagem matemática e empreendedorismo e apresentar a matemática dentro das perspectivas da realidade do aluno. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor do projeto. Ítalo, quer falar da metodologia? E eu vou complementando. Positivo. A ideia é como a gente está trabalhando com modelagem, inclusive a própria BNCC, nos seus pressupostos, embora ela não comente diretamente da modelagem matemática, ela nos fala que nós precisamos trabalhar com o aluno situações que permitam com que ele resolva problemas no seu dia a dia, né? A matemática, às vezes muitos se enganam, pensam que a matemática ela só serve na escola para complicar, né? A vida dos alunos, ou que a gente também pode cair no erro de acreditar que a matemática sempre vai ter que ter uma aplicação prática em tudo. Embora a proposta do nosso plano seja relacionar, né, a matemática com as coisas do dia a dia, aqui a gente acredita que a matemática também é abstração, né? Então, por isso a gente precisa trabalhar com os conceitos de matemática. Toda vez que a gente vai trabalhar um outro tipo de metodologia que não seja o tradicional, nós não podemos esquecer da matemática. Então, por isso que na metodologia a gente vai começar, né, com a aula expositiva, onde a gente vai apresentar os conceitos que a gente vai precisar trabalhar, né? Se a gente vai trabalhar com matemática financeira, a gente vai contemplar ali os assuntos, né, de capital, montante, juros, tanto simples quanto os compostos, né? Variação de percentual, né? E a partir disso, a partir dessa ideia, a partir dessa base matemática, aí a gente vai introduzir também a questão do empreendedorismo, né? Aí, nessa parte, a gente vai utilizar algumas metodologias, né, digitais, como, por exemplo, a questão mesmo pode ser o PowerPoint, o Canva, para apresentar os slides, né? Nesse momento, a gente espera, né, esclarecer as dúvidas sobre o que é que vai ser esse projeto, tentar trazer esse lado do empreendedorismo para a nossa sala, para os nossos alunos, embora muitos hoje já estejam ligados a isso, né? E estimular os alunos a não se prenderem somente ao que eles já estão acostumados, né? Normalmente a galera se acostuma muito com essa ideia de que você tem que estudar, crescer e começar a trabalhar de carteira assinada numa empresa. Mas não necessariamente você precisa seguir esse caminho, né? E aí, como é que você pode usar, como é que eu, como professor, posso usar a minha matéria, a minha disciplina, a componente que eu dou aula, para instigar isso e despertar o interesse do meu aluno sobre isso, né? Então, a metodologia nossa vai parar nisso aí. Aí você dá continuidade, Clarinha. Bom, sim. Vai ser basicamente uma elaboração de uma feira de empreendedorismo. O intuito, claro, é criar esse interesse ao empreendedorismo e fazer eles utilizarem o conteúdo ensinado na prática. Basicamente, vai ter o objetivo durante o processo de coleta de dados, o aluno vai determinar o que é que ele quer trabalhar, o que é que ele vai querer empreender, e a partir disso, ele vai utilizar o investimento inicial e vai começar
a fazer estimativas do processo de venda, do quanto ele vai gastar nesse processo, no quanto ele precisa produzir, no quanto ele precisa arrecadar, e também fazer simulações de possíveis reinvestimentos. A gente, como vai ser uma feira, primeiro eles vão criar todo esse processo, todo esse planejamento, para depois colocar em prática e validar se aquela suposição que eles fizeram no início vai ser realmente contemplada futuramente. Aí, como é uma feira aberta, a gente tem a perspectiva de, por exemplo, 5 convidados por aluno. Ou então a gente pode ter a perspectiva de que vai ter 100 pessoas. Então, quanto de material eles vão conseguir vender, quanto de 100 pessoas do público eles vão conseguir alcançar, e qual público é esse que eles querem alcançar? As crianças, os adultos que vão estar ali na feira, e a partir disso eles vão criar estimativa. Então, a ideia é que eles primeiro façam planilhas, gráficos de simulações do quanto eles pretendem vender, e depois das vendas, eles vão fazer novas simulações, novos gráficos, mostrando tudo aquilo que foi realmente feito, que foi realmente vendido, que foi realmente construído, e conseguir separar essa perspectiva essa primeira tentativa, essa primeira perspectiva da realidade. Enfim, e depois disso, nessa apresentação dos alunos a partir dessas planilhas, eles vão utilizar vai ser utilizado isso como avaliação do ensino-aprendizagem. A gente vai ver essa perspectiva para depois avaliar se o aluno conseguiu compreender e se estava certo, os gráficos, enfim. Temos a parte também das competências de habilidade, que a gente tem da BNCC, que é interpretar e comparar as situações que envolvem o juro simples com as que envolvem o juro composto por meio de representação gráfica ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. Resolver ou elaborar problemas de função logarítmica, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação de grandezas envolvidas no contexto. Enfim, aplicando também matemática financeira nesse campo, que agrega, dependendo do campo que o aluno vai querer empreender. Aplicar também os conceitos matemáticos no planejamento e na execução de análise de ações, envolvendo a utilização de aplicativos e criação de planilhas para controle de orçamento familiar, simulação de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomada de decisão. Recursos necessários, coloquei computador, Excel, PowerPoint, projetor, caderno, caneta, mesa, cartolina, materiais diversos, que determinado pela escolha do aluno. Esses materiais diversos vai ser basicamente o que eles vão precisar para a exposição das vendas ou da feira, ou material que eles vão precisar arrecadar para produzir o próprio conteúdo. Isso. É interessante essa última habilidade que a gente traz, que a competência específica dela da BNCC, embora a BNCC, eu acho que o plano já acabou, né, Clarinha? Eu vou compartilhar a BNCC aqui, Isso. beleza? Vou compartilhar aqui pra gente. Peraí. Apareceu aí? Apareceu, né? Apareceu meu compartilhamento ou não? Eu ainda não estou vendo. Eu parei de compartilhar agora também. Tenta ver. Também não tô vendo, não. Peraí. Agora vocês estão vendo. Não? Ou não? Sim, sim. Pronto. Agora foi. Essa última habilidade, ela tá abaixo da competência específica 2, né? Que nos diz o seguinte: propor participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados à situação de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo de trabalho, entre outras, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprios da matemática. Então, embora na BNCC não exista diretamente, né, a questão da modelagem matemática, a palavra, a frase dita assim, existe a ideia de trabalhar com modelagem. A própria competência já deixa isso bem claro, né? A partir do momento em que ela não chega e somente algebriza ou matematiza isso aqui, né? Ela traz, por exemplo, conceitos aqui, ó, como tomada de decisões éticas
e socialmente responsáveis. Então, talvez a gente, como professor de matemática, muitos talvez se perguntem: como é que eu posso pensar na minha componente como algo para construir socialmente? Como é que eu posso pensar, inclusive a linha de pesquisa, né? A educação matemática crítica. Como é que eu posso fazer com que a matemática seja crítica? Então, a ideia é que a gente traga isso para a nossa aula, que a gente traga isso no nosso planejamento, né? Por isso que a gente usa essa habilidade aqui, que eu estou marcando aqui, né? Que a gente vai usar os conceitos matemáticos no planejamento, né? Das análises aí, como Clara deixou bem claro. É interessante que quanto mais você trabalha com esses conceitos e com situações assim, você ajuda o seu aluno a crescer nesse sentido social, né? E querendo ou não, ajuda melhor na tomada de decisões. E é isso. Acho que a gente se baseou também muito em uma ideia que a gente inclusive viu no site da própria BNCC, né? Empreender para compreender. Educação financeira na prática. Embora exista muita discussão de que não se é ensinado educação financeira, que deveria existir um melhor apoio na escola básica para isso, a gente ainda consegue, né, ver tarefas e atividades que foram feitas e bem-sucedidas. Então, essa foi uma atividade que foi desenvolvida em um colégio público, né? Utilizando esses conceitos. A gente achou interessante essa atividade e tentou trazer um pouco um plano parecido com isso aqui, né? A ideia é da gente trabalhar o dinheiro já desde a escola, né? Talvez se isso fosse trabalhado mais e com mais atenção, a gente não tivesse tantos problemas no Brasil como um todo. Tem mais algo a comentar, Clarinha? Não só nessa ideia mesmo de trazer também, é claro, de ampliar esse horizonte para os alunos, mas também uma forma de encaixar isso na realidade deles, porque às vezes eles precisam de soluções para coisas simples, por exemplo, até para colaborar mesmo com a renda familiar. Infelizmente, muitos alunos precisam dessa saída. No caso, tem muito aluno do ensino médio que você vê que vende um brigadeiro, bolo de pote, apesar que em algumas escolas não é permitida. Mas tem isso para que possa possibilitar, às vezes, de conseguir até uma passagem para ir para a escola e tudo mais. Infelizmente, na realidade que a gente está, essa perspectiva tem que ser abordada também. Isso. Então, dito isso, acredito que a abordagem que a gente tinha para o nosso plano de aula relacionada à modelagem matemática era essa. A gente tentou ser o mais dinâmico possível, trabalhar com as competências que a gente acredita que estejam relacionadas à ideia da modelagem, pelo menos uma ideia específica, né? Se a gente for trabalhar, claro, todas as ideias que a gente tem de habilidade na BNCC, uma a uma, vão existir outras formas e outras habilidades para a gente trabalhar. Mas a gente tentou trazer mais para esse lado da matemática financeira, que é algo que vai ser aplicado diretamente à modelagem, né? Acho que é isso. O- Vai falar sobre resolução de problemas. Escolhemos logaritmos para ser o assunto falado. E a aula vai ser uma aula de revisão, né? Bom, a unidade escolar, vamos falar sobre o Instituto Federal da Bahia, o IFBA, Campus Camaçari. E os autores são Marcelo Miguel e João Moraes. Nós decidimos utilizar o primeiro ano do ensino médio como sala base e a carga horária é só uma aula, que seria só os 50 minutos. E a área do conhecimento a gente deixou mesmo como matemática e o tema da aula é logaritmo. O principal material aqui usado vai ser o livro didático, que eu acho que foi o que ficou faltando colocar aqui nessa identificação. Bom, nosso plano, nossa aula tem como objetivo geral colocar em prática, né, o ensino da matemática sobre logaritmos e suas aplicabilidades através da resolução de problemas. E alguns objetivos específicos são revisar os principais conceitos de logaritmo, né? Fazer com que os alunos descubram a aplicabilidade do logaritmo e apresentar problemas para o aluno resolver de maneira clara. Bom, a metodologia seria uma aula expositiva, né? Dialogada sobre os conceitos básicos do logaritmo, bem como suas problemáticas e aplicações.
visto que os alunos já possuem um conhecimento base sobre o assunto, revisar as principais dificuldades dos mesmos e trazer para eles os problemas a serem resolvidos. Aqui é visto que os alunos já possuem o conhecimento base, pois utilizando do mesmo livro didático, que é a Editora Conquista, que está citado na referência, ele traz também logaritmo, já uma introdução, logo no 9º ano. Então, competências e habilidades, né? Aqui temos a habilidade trabalhada da BNCC, que é EM 13, que é Matemática 305, que é a habilidade voltada ao logaritmo, que fala sobre resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como as de abalos sísmicos, pH, radioatividade, matemática financeira e entre outros. E essa habilidade ela está alocada na competência 3 do ensino médio. Bom, aqui temos os recursos necessários, que foram os livros didáticos, caneta, caderno, lápis e borracha. E as referências bibliográficas temos Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Comum Curricular. João vai falar um pouco agora também sobre um pequeno exemplo que a gente trouxe para mostrar sobre os problemas que serão resolvidos em sala de aula. Bom, como o Marcelo já falou, alguns dos exemplos que são citados na própria BNCC de abalos sísmicos, pH, radioatividade, matemática financeira, entre outros. No caso, seria uma lista com alguns exercícios de situações e problemas que ocorrem no cotidiano. Um dos mais comuns seria a questão de matemática financeira, onde um exemplo em si é para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo de 5.000, pagar as prestações no valor P, calculando a função baseado em N, no caso, que seria em qual a numeração seria elevada. Então, os 400 mensais, 5.000, e utilizando uma função logarítmica, ele estaria realizando esse cálculo. Outro uso muito importante também é da questão do abalo sísmico. Considere um terremoto que tenha liberado energia E em joules, cujo valor numérico é tal que log de 10 para E, que é igual a 15,3, e a ordem dessa grandeza. A gente fez, digamos, uma sequência de exemplos práticos baseado nesses assuntos da própria BNCC. E aqui, como o Marcelo já falou, no caso, a gente acabou também não colocando, mas está aqui na BNCC a competência específica 3, está aparecendo para vocês aí. No caso, utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir uma argumentação consistente. No caso, onde ela abrange várias outras habilidades, e no caso a utilizada pela gente foi a... Cadê? Está aqui embaixo. Cadê? Hoje perdi de vista. Perfeito. 305. Confusão essas telas. Aqui. Resolver elaborar problemas com funções logarítmicas, nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas. No caso, abalo sísmico e matemática financeira, que no caso, como se trata de apenas uma aula de revisão, então nosso foco principal seria restabelecer os assuntos já trabalhados em aula e assim conseguir aplicá-los com algo que não é tão recorrente na questão do abalo sísmico, mas na matemática financeira faz parte do nosso cotidiano e é algo que também não é tão trabalhado como deveria durante o ensino médio. Bom, confusão aqui essa tela dupla. E no mais, creio que seja só isso mesmo.
tudo isso que foi falado aqui em relação às TEDx na BNCC. Ok? Ô, Jó, só para poder acrescentar mais um pouco na sua fala. Professor, quando a gente pesquisou a fundo TEDx, lá no documento da BNCC, a gente viu que lá consta, principalmente, que além do professor ser o mediador e tal, a TEDx, ela veio não só para ser um suporte da aula, e no nosso caso, não só um suporte do ensino da matemática, mas veio também com uma linguagem mais usual mesmo, que seja mais vigente pelo cotidiano dos alunos e também pelo cotidiano da escola. Então, quando você faz o trabalho com a TEDx, você não está só trabalhando ali aquela área pedagógica, mas você está trabalhando também aquela parte de familiarização do aluno com a tecnologia, porque acontece que quando chega na escola, é o primeiro momento, é o primeiro contato daquele aluno com algum recurso tecnológico. Então, a escola acaba sendo responsável pelo letramento e alfabetização digital, e que isso é muito importante. Eu vi que foi uma das coisas assim principais que foi elencado na importância. Pode passar. Outra coisa também, professor, que a gente começou a ver essa questão da TEDx como TEDx a partir de 2018, né? Que antes de 2018 era só TIC mesmo. Foi uma coisa que o senhor Friso falou também na última aula. E ele foca muito a questão da TEDx, fala-se mais em relação ao ensino médio do que no ensino fundamental, né? O uso dessas tecnologias no ensino médio mais do que no ensino fundamental. Só que hoje, como a gente teve que aprender, né? Eu aprendi muito nessa questão remota, o uso dessas tecnologias. O Ítalo mesmo aí, ó. O Ítalo ele dá show, ele dá aula de GeoGebra. Ele fez uma apresentação maravilhosa no PIBID sobre o GeoGebra. E eu aprendi muito também, né? Ele tirava algumas dúvidas minhas também. Então, a gente vai colocar esse videozinho aí para poder fazer o fechamento, como diz o outro, do que foi apresentado aqui para o senhor agora. Tá saindo áudio para vocês? Tá sem áudio. Para mim tá sem áudio. Está sem áudio. É que tem que selecionar como vídeo, parece. João, abre o microfone e vai dublando aí, João. Não. Tem legenda ali, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí, João? E aí, meu irmão? Porque a gente tá pelo celular. Marquinhos, se não der certo, não tem problema não. O uso dos laboratórios de informática. Depois, Agora? os professores começaram a incorporar Agora sim, João. nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio, as tecnologias digitais de informação e comunicação começaram a ser incorporadas no início do século XXI por meio do uso dos laboratórios de informática. Depois disso, os professores começaram a incorporar essas tecnologias também como apoio, como um suporte para a implementação de metodologias, para tornar as aulas menos expositivas e um pouco mais interativas. Para isso, fazem usos de apresentações, de vídeos, de músicas, de materiais multimediáticos diversos. Atualmente, a tecnologia ela não precisa estar somente na mão dos professores. Ela também pode estar na mão dos alunos como um objeto de aprendizagem. Nesse sentido,
é esperado que o aluno use a tecnologia não somente de forma passiva, consumindo informações, mas também de forma ativa, produzindo informações, produzindo conhecimentos. Isso pode ser feito por meio da elaboração e criação de materiais diversos, como histórias em quadrinhos digitais, vídeos, podcasts, reportagens, posts para blogs. O importante é que os alunos aprendam a utilizar as tecnologias digitais da informação e comunicação não somente para consumir materiais, para consumir conteúdo, mas também para elaborar e criar conhecimentos. Com isso, estamos promovendo a inclusão digital e auxiliando os alunos a desenvolverem seus protagonismos, e assim preparar o aluno para enfrentar os desafios do mundo atual. Obrigada, Marquinhos. Pronto. Obrigada, Marcos. A Marquinhos não, a João. Poderia fazer João. teve um corte aqui no vídeo, vocês poderiam resumir novamente, só aquela parte da introdução? Só para a gente registrar aqui. Aquela parte que você falou no começo, né? Ela fala no começo em relação à implementação. Não, o plano mesmo, o plano. Do plano de aula. Só um pouquinho mais. Compartilha aí. Puder dar uma revisada aí rápida. O senhor falou que cortou na hora que eu estava falando, essa parte de objetivos e habilidades, foi, professor? Isso. Agora eu estou vendo algumas aqui, estou analisando. Vocês traçaram as competências para cada habilidade? Não, professor. Primeiro foram os objetivos de aula e depois foram as habilidades. Mas as habilidades, elas casam com o que vai ser trabalhado em sala. Porque vai ter que correlacionar geometria com dia a dia. Então, quando você correlaciona a geometria com o cotidiano, você traz problemas também do cotidiano. Além disso, vai ser trabalhado de forma individual e coletiva. Então, tá bem explicado. A gente só não deixou esmiuçado as habilidades, mas deixou o código aí justamente para facilitar. Porque acaba que o plano de aula fica um pouco limitado, não dá para colocar tudo. A questão que me chama a atenção é que tem muitos muitas habilidades a desenvolver em 100 minutos. Aí tem que ter um cuidado maior com isso, né? Porque uma aula, na verdade 2, né? 100 minutos, 2 aulas. Para você atingir tantas habilidades, então me parece um pouco muito pretencioso, no caso, irreal, Mas, né? professor, quando você faz o plano de aula, às vezes, possa ser que você consiga trabalhar ele todo. Às vezes acontece de você não chegar nem à metade do que você pensou. Mas o plano de aula, ele também serve para não só naquele dia. Vai ser habilidades aí, é uma aula introdutória. Se o senhor perceber, tudo que tem aí é de uma aula introdutória. Ou seja, vai ser uma aula que vai ser trabalhada ainda mais vezes o mesmo conteúdo. Porque não é algo que a gente vai conseguir desenvolver 100% em apenas 100 minutos, como o senhor falou. Mas como é uma aula introdutória e no plano de aula a gente precisa colocar esses detalhes, o que é que a gente pretende com esse conteúdo e tal, porque não é somente de um dia. Não é somente de um dia, porque justamente é uma aula introdutória. Então vai ter o desenvolvimento desse conteúdo. Por isso que tem toda essa habilidade. Eu digo, o estágio 1 mesmo, eu preparava meu plano de aula e tinha aula que batia o tempo certinho, tudo certinho, mas tinha aula que ficava coisa para depois, né, para ser falado depois. A gente às vezes, pelo menos eu prefiro pecar por excesso do que por falta.
Eu prefiro pecar por excesso, ter mais o que falar, do que não ter o que falar. Entendeu? Na verdade, o plano tem que atingir aquela aula, né? Então, é importante esse dimensionamento seja mais preciso. Eu acompanho algumas bancas e tal de seleção de professores, e quando o professor planeja algo e não atinge, é punido. Mas no caso de vocês fizeram um plano praticamente inviável de ser realizado no tempo. Então, é muito importante ter esse olhar, assim, essa autocrítica, né? Que não é possível atingir tantos objetivos, aí estão listados cinco habilidades. Vamos pensar o TCC que eu oriento, eu digo, eu quero só 3 objetivos. Então, a aula de vocês, elas trazem um par de aulas, né? Trazem muitos objetivos e muitas. Tudo bem que vocês tentaram juntar objetivos e habilidades. Também não recomendo. Mas, como a habilidade está muito ligada ao objetivo, tudo bem. Vamos melhorar. Coloque as competências, coloque aí uma estrutura mais enxuta, por gentileza, e passa aí para a gente, né? No vou abrir um Ava, tá bom para vocês. Mas estamos aqui aprendendo. Estamos todos Sim, aprendendo. Para o ensino médio, e aqui eu fiz as adaptações em cima da metodologia de PBL, né? Project Basic Learning, né? Ou aprendizado baseado em projetos. Aí eu coloquei o tema, normalmente é dividido, até pela última apresentação que teve, o aprendizado baseado em projetos é dividido em tema, que vai ser o tema gerador. Posteriormente, vai ser separado as equipes para poder ter aquela parte de introdução do objetivo, né, do projeto que deve ser construído, seja de uma perspectiva ou de um problema ou de uma solução. Depois os meninos vão para a questão de pesquisa de campo mesmo em busca para poder levantar as competências necessárias para que eles consigam construir o projeto desejado. E, por fim, se culmina numa apresentação. Eles têm que fazer uma construção final e uma apresentação. Eles têm que apresentar algo. No meu slide, inclusive, da primeira apresentação, eu cheguei a comentar que, sim, a aprendizagem baseada em projetos ficaria até muito mais interessante se ela conversasse com aquela noção de desenho didático. Porque o desenho didático ele tem aquela preocupação, diferente do plano de aula, de desenhar o passo a passo. O desenho didático ele vai meio que ser um planejamento de todo o curso. Nesse caso, como aprendizagem baseada em projeto demanda um tempo mais extenso, mais longo, o desenho didático seria perfeito, né? Só que o desenho didático não é uma coisa tão simples quanto o plano de aula. Para o plano de aula, eu desenvolvi o tema aqui em cima, acho que eu não consigo colocar um cursor aqui. Eu estou pelo celular, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nesse sentido aqui. Não, não tenho. Mas aqui no canto superior direito, logo abaixo do logo, tem a componente curricular, que é matemática. O tema matemática e estatística. Como a matemática e a estatística se relaciona com os temas de sustentabilidade, preservação da natureza e fatores climáticos, ou seja, vai ter uma interdisciplinaridade muito grande, uma vez que se fala de aprendizagem baseada em projeto, a gente não consegue fugir disso, seria descaracterizar. E a descrição dos objetivos. Na descrição dos objetivos nós temos... Eita, meu Deus do céu! O que foi que eu fiz aqui? Só virar ele aí. Na descrição dos objetivos nós temos probabilidade e estatística ligada à análise, o espaço amostral e fluxogramas. Então, tentando trazer para a realidade da matemática,
eu foquei na probabilidade e na estatística. Como vai ter que ter ligado a uma questão de projeto, seria ligado essa questão à questão de espaço amostral e fluxograma, no sentido que o objetivo a ser desenvolvido visa a criação de um fluxograma de uma análise de dados amostrais que possibilite a detectação de principais condutas humanas que interfiram diretamente na preservação do meio ambiente e fatores climáticos. A partir daí, propor medidas de condutas tecnologias, de medidas de condutas e de tecnologias sustentáveis para as futuras gerações. Ou seja, eles vão utilizar a estatística e a questão de probabilidade não de forma isolada dentro da matemática, mas dentro dessa contextualização do que seria condutas positivas para a preservação do meio ambiente, que envolve uma interdisciplinaridade dessa questão com fatores climáticos, onde se a gente consegue ter uma grande utilização da probabilidade estatística com previsão de tempo e outros fatores, dentre isso também a preservação do meio ambiente, né? Questão de derretimento de calotas polares, condutas humanas, então a gente envolve todo um contexto, não só acadêmico, mas social, que é o que pressupõe a BNCC quando se trata de aprendizagem baseada em projetos, ou, como é mais comum e mais forte dentro da própria BNCC, aprendizagem baseada em problemas, né? Trazendo aqui a adaptação para o meu caso de apresentação. Temos as competências e as habilidades aqui listadas, a metodologia, que é a aprendizagem baseada em projeto, os recursos lá de computador, mesa digitalizadora, grupo, times para encontros assíncronos. Ficou faltando eu colocar um projetor, caso o encontro fosse presencial, e aqui em forma de simulação, porque é um plano de aula pressupondo a existência de um módulo, as páginas para consulta, tanto para atividade de classe para atividade de casa, para poder eles terem um embasamento, um pontapé inicial para o desenvolvimento do trabalho. Basicamente, meu plano de aula ficou assim, professor. Você não indicou aí nenhuma das habilidades? As habilidades estão aqui no canto. Deixa eu focar aqui nela. A ideia é que as competências, como ensino médio, você tem 5 competências e para Isso. cada uma dessas competências você tem uma série de habilidades, certo? Você Certo. listou várias aí, primeiro é que elas são muitas para um plano de aula, né? Minha percepção Como é eu que disse que a questão do aprendizado baseado em projeto, ele se estende por um tempo muito denso. Eu coloquei o plano de aula para aprendizagem baseada em projeto como uma forma de estruturação do que seria esse projeto com essa finalidade de aprendizado. O tempo que se deslonga pela conclusão da habilidade, a compatibilidade seria muito maior com o desenho didático do que com um plano de aula, né? Isso aí acho que a professora fez aqui. Tivemos algumas apresentações dentro do próprio campus, e inclusive da professora Raidalva e Karine, caso me esteja falhando a memória, nesse sentido do desenho didático. O desenho didático é tipo um planejamento de todo um percurso, não se limita a uma ou duas aulas, é uma coisa um pouco mais complexa. Dentro da perspectiva do aprendizado baseado em projeto, inevitavelmente você esbarra em mais de uma ou duas ou três competências, trazendo pela memória os dois primeiros, as duas primeiras habilidades listadas aqui fazem referência direta à questão da uso da estatística e do desenvolvimento de fluxogramas, interpretação de fluxogramas. Os dois segundos vão se relacionar com as questões de meio ambiente e condutas sustentáveis, e os últimos dois com a questão da vida social, né? Como a vida e os aspectos sociais impactam na construção humana. Então, inevitavelmente, quando a gente fala de projeto, eu colocando a matemática e a estatística aplicada a condutas que visem a correção de aspectos, a correção e previsão de aspectos climáticos através do uso da estatística, eu não consigo fugir dessas componentes e dessas habilidades.
Acho que o que falta aqui realmente seria, depois de um plano de aula, que seria a apresentação, a construção de um modelo didático, onde isso ficasse diluído durante todo o percurso do aprendizado. Mas realmente, até a própria metodologia de aprendizagem baseada em projeto não fica interessante para ser feita em forma de plano de aula. Então, vou pedir a você, Edson, que discutam mais essas habilidades em relação a esse tema que você trouxe, que é probabilidade estatística, né? Realmente, discutam um pouquinho mais no plano, né? Já que ele é mais extenso. Vocês tragam mais aí, mas não precisam mais apresentar. Uma discussão maior, por que vocês escolheram exatamente essas habilidades e se elas estão ligadas às competências. Porque tem 5 competências e as habilidades. E Correto. quando você traz elas todas juntas, assim, eu não sei quais as habilidades, eu teria que pesquisar para que eu estava fazendo isso com outros alunos, mas eram menores o número. Você tinha uma ou duas. Teve uma equipe que apresentou um número excessivo de habilidades. Mas aí vocês poderiam fazer isso, fazer uma análise maior da competência e habilidade. Tá ligado realmente a esse tema que é bem interessante que vocês trouxeram? Tá, então ótimo. A gente está desenvolvendo aquela habilidade e aquela competência. Porque eu não sei se esse bloco de habilidades que estão listadas aí são de uma competência só. Podem ser de uma Entendo. competência só. Eu não tive como ver antes, né? Porque realmente foi corrido. Porque eu queria ver antes se estava ligado. Então você tem aquele guarda-chuva, tem aquelas habilidades. Esse bloco todo é só uma competência? Ou Não, ele está não. nas outras? Então, é Salvo engano, interessante. ela se relaciona com a competência 4 e a competência 2 ou a competência 3. Assim de cabeça eu não me recordo bem, porque Isso. eu fiz mais cedo. Isso aí está faltando no plano. Bota aí e entrega e a gente está fechando a disciplina. Tá bom? Certinho, perfeito. Obrigadão, professor. Vai Obrigado, desculpando. tudo de bom aí. E a gente vai fechar essa disciplina dessa forma agora, com esses ajustes. Ok. Obrigado. Vai ter algum campo ou a gente relança